Sejam muito bem-vindos ao Política do Avesso. Eu sou Dayana Von Kovaciuk e no episódio de hoje a gente vai direto para uma ferida aberta. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados, acusados de arquitetar uma tentativa de golpe de Estado. É isso mesmo. Em pleno século XXI, o país que já foi promessa de democracia está investigando com provas, delações, áudios e PowerPoints um plano para derrubar o Estado de Direito, com farda, celular criptografado e ataques ao TSE. Começa aqui o primeiro episódio de Política do Avesso. Hoje mergulharemos em um dos capítulos mais complexos e significativos da política brasileira contemporânea: o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros indiciados acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. Esse episódio busca não apenas informar, mas também provocar uma reflexão sobre as implicações desse processo para a nossa democracia. Para compreendermos plenamente a gravidade da situação, é essencial revisitarmos os eventos que nos trouxeram até aqui. Após as eleições de 2022 que culminaram na vitória de Lula, o Brasil testemunhou uma série de manifestações e questionamentos acerca da legitimidade do processo eleitoral. Contudo, o que inicialmente parecia ser uma reação comum em democracias polarizadas, revelou-se algo muito mais profundo e alarmante: um golpe, que ao contrário do de 1964 não teve tanques nas ruas, mas teve mensagens de WhatsApp, slides de PowerPoint e uma inabilidade política que beirou o amadorismo. Mas não se enganem, o fato de ter sido um fiasco não significa que não foi grave. Os detalhes são quase surreais. A Polícia Federal revelou que os golpistas cogitaram prender ministros do STF, sequestrar adversários políticos e até usar um decreto de estado de sítio para legitimar a jogada. O problema é que nada disso fazia sentido dentro da Constituição, algo que aparentemente ninguém do núcleo bolsonarista se deu ao trabalho de ler. Em novembro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Contragolpe, uma investigação que trouxe à tona planos detalhados para impedir a posse dos eleitos. Entre os alvos da operação estavam figuras proeminentes do governo anterior, incluindo o próprio Jair Bolsonaro. As acusações variam desde a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito até a formação de organização criminosa. Ao analisarmos essa tentativa de golpe, é inevitável traçarmos paralelos com o golpe militar de 1964. Naquela época, sob a justificativa de combater uma suposta ameaça comunista, as Forças Armadas depuseram o presidente João Goulart, instaurando uma ditadura que perdurou por 21 anos. A narrativa de um inimigo interno e a necessidade de salvar o país foram utilizadas para justificar a ruptura democrática. Em 2023, embora o contexto seja distinto, observamos semelhanças inquietantes. Discursos inflamados sobre a necessidade de intervenção militar para corrigir os rumos do país ecoam as justificativas de 1964. Contudo, diferente do passado, as instituições democráticas mostraram-se mais resilientes e a tentativa de golpe não obteve sucesso. Desde a derrota de Bolsonaro em 2022, os patriotas estavam convencidos de que havia um golpe comunista em andamento. Porque na cabeça deles, um ex-metalúrgico e um juiz do STF que estudou em Harvard são a reencarnação de Fidel e Che Guevara. Assim decidiram reagir com o que tinham: caminhoneiros, cartazes mal escritos e muita fé em mensagens anônimas que prometiam intervenção militar até amanhã às 18 horas. Então vieram os grandes momentos da resistência. Primeiro tivemos o bloqueio de estradas, onde caminhoneiros e seus seguidores acreditaram que deixar a economia de joelhos era uma forma brilhante de demonstrar amor ao país. A lógica era clara: vamos quebrar o Brasil para salvar o Brasil. Depois os famosos acampamentos em frente aos quartéis, onde uma multidão de patriotas passou meses cantando hinos e implorando para que os militares fizessem alguma coisa. Só esqueceram de um único detalhe: os generais estavam confortáveis comendo filé mignon pago pelo governo e sem a menor intenção de trocar essa vida pelo caos de um golpe. Mas o ápice desse show veio no fatídico 8 de janeiro de 2023, quando os manifestantes, acreditando que invadir prédios públicos resultaria em um novo governo, decidiram transformar Brasília em um grande episódio de Os Trapalhões. Houve de tudo:
gente urinando no carpete do Congresso como se isso fosse um rito revolucionário, um patriota correndo pelo STF com uma réplica de Constituição na mão, talvez tentando descobrir mais tarde que o que estava nela era coordenado para destruir o patrimônio histórico. Porque aparentemente a democracia só pode ser salva quando se destrói cadeiras do século XXI. E aí, no meio dessa ópera bufa golpista, surge um personagem que merece um parágrafo só para ele: o Homem-Bomba de Brasília. Sim, em 2024, um bolsonarista fanático decidiu que a melhor maneira de salvar o Brasil era detonar a si mesmo em frente ao Congresso Nacional. Porque, é claro, não há nada que simbolize melhor patriotismo do que explodir a própria pátria. Mas a situação consegue ficar ainda mais surreal. O homem que se apresentava como mártir da extrema-direita decidiu se vestir de palhaço antes do atentado. E aí eu pergunto, como é que um roteiro desses não leva um M da comédia revolucionária? A imagem de um golpista coberto de explosivos, com o nariz vermelho e roupas coloridas tentando derrubar a democracia à base do pastelão trágico é quase uma metáfora perfeita para esse movimento. Quando falamos que a tentativa de golpe de Bolsonaro foi um espetáculo mal ensaiado, não estávamos brincando. O problema é que, por mais ridícula que pareça, essa história reflete um perigo real. O desespero de uma base radicalizada, disposta a cometer atos de violência para sustentar uma mentira. O curioso é que, quando as autoridades desarmavam a bomba e tentavam entender o que se passava na mente daquele sujeito, os outros bolsonaristas continuavam a postar teorias conspiratórias no Twitter, alegando que tudo era um plano da esquerda, para desmoralizar o movimento. Como se um homem-bomba vestido de palhaço precisasse de ajuda para ser ridicularizado. Tudo é tão sem sentido porque, claro, se tem uma coisa que o sistema teme, é um bando de gente enrolada na bandeira do Brasil, fazendo live no Telegram e chorando porque a Polícia Federal não deixou eles dormirem no quartel. A decisão do Supremo Tribunal Federal de aceitar a denúncia contra Bolsonaro e seus aliados é um marco na história jurídica brasileira. Pela primeira vez, um ex-presidente enfrenta o processo por tentativa de subverter a ordem democrática. Este julgamento não apenas determinará o destino dos acusados, mas também servirá como termômetro para a saúde das nossas instituições. Especialistas apontam que a condução desse processo será fundamental para reafirmar o compromisso do Brasil com o Estado de Direito. Uma condenação poderia estabelecer um precedente de que ações contra a democracia não serão toleradas, enquanto uma absolvição poderia ser interpretada como leniência com práticas autoritárias. Ao longo de nossa história, o Brasil vivenciou diversas tentativas de ruptura democrática. Além do golpe de 1964, tivemos episódios como o impeachment de 2016, que, embora realizado dentro das formalidades legais, é visto por muitos como um golpe parlamentar. Cada um desses momentos deixou cicatrizes e ensinamentos. O que diferencia a tentativa de 2023 é a resposta das instituições da sociedade civil. Manifestações em defesa da democracia, a atuação firme do judiciário e a cobertura vigilante da imprensa foram determinantes para conter os avanços golpistas. Isso demonstra uma maturidade democrática que, embora ainda em construção, mostra-se mais sólida do que em décadas passadas. E agora o Bolsonaro usa a falácia: eu não sabia de nada. Foi que muitos disseram depois que seus regimes ruíram. De Nixon a Pinochet, passando pelos generais da ditadura brasileira. Mas no caso de Bolsonaro há um agravante: as provas estão escancaradas. E se há algo que Bolsonaro tem conseguido fazer mesmo fora do poder, é manter sua capacidade de contaminar mentes. E não estamos falando de Covid-19, que ele já ajudou a espalhar com sua gripezinha, mas sim da doença social que ele introduziu no país, a paranoia extremista. O bolsonarismo virou uma epidemia ideológica. Há pessoas que, mesmo diante de provas documentadas, áudios, vídeos e confissões de aliados, ainda acreditam que tudo isso não passa de uma grande conspiração da esquerda globalista para calar o mito. E como todo vírus perigoso, esse tipo de radicalização encontra novas formas de se espalhar. Antes era nos grupos de WhatsApp e Telegram. Agora ganha corpo em igrejas, reuniões de empresários, podcasts conspiratórios e até na infiltração de agentes radicais dentro das forças de segurança. O julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais indiciados é mais do que um processo jurídico.
É um momento de introspecção nacional. Devemos questionar como chegamos a esse ponto e o que podemos fazer para fortalecer nossa democracia. Enquanto aguardamos os desdobramentos desse julgamento, é fundamental que cada cidadão reflita sobre o seu papel na construção de um país mais justo e democrático. Afinal, a democracia não é um dado adquirido, mas uma construção diária que exige o compromisso de todos. Há uma famosa frase atribuída a Marx que diz: a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. O golpe de 64 não foi a tragédia, e o de 2023 claramente foi a farsa. Mas devemos nos perguntar: qual será o próximo capítulo? Se não levarmos essa tentativa de golpe a sério, corremos o risco de que o próximo não seja nem trágico nem cômico, mas bem-sucedido. Agradeço a companhia de todos vocês nesse episódio. Continuemos atentos e engajados, pois o futuro da nossa nação depende da nossa participação ativa. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima!